Olá! Essa é uma série onde eu experimento diferentes hobbies a te inspirar a sair da rotina. E o episódio de hoje é sobre cerâmica. Desde que eu cheguei em São Paulo, eu estava extremamente curiosa para fazer uma aula de cerâmica. Eu queria no torninho aquele, né, da filmagenzinha, mas eu fiz a de modelagem manual, com as mãozinhas mesmo. A cerâmica com modelagem manual é uma forma de arte que não exige rodeio de oleiro. Você usa apenas as mãos e ferramentas simples para moldar a argila. É uma atividade intuitiva e sensorial. Durante a aula, a gente aprende técnicas básicas como beliscão, a placa e a colagem de partes, além de entender como funciona o processo de secagem e queima. É um hobby que te convida a desacelerar e se conectar com o momento presente, literalmente com as mãos na massa. Como todo hobby novo, eu gosto de começar contando como foi minha experiência. Eu vou pular essa parte onde eu procurei a escola e tudo mais, porque eu vou focar isso mais na parte financeira. Então, eu vou contar realmente como foi a aula. Então, a gente chegou lá no horário combinadinho e já colocamos nosso avental para não sujar a roupa. Eu fui com uma roupinha mais confortável, e também se sujasse ou manchasse, porque eu não sabia, né, se manchava ou não, se manchasse eu não ficaria triste, então pense nisso também. E essa aula foi um workshop de 3 aulas, onde a gente ia confeccionar um kit de café da manhã com modelagem manual. Então primeiro a professora vai te explicar como é que vai fazer todo o exercício de abrir a placa, de modelagem. Ela explicou tudo bem bonitinho, bem redondinho, pra gente depois fazer sozinho. Mas ela estava sempre ali dando aquela assistência. Então a proposta era criar kit de café da manhã, mas não tinha um padrão certinho. Tinha que ser prato, tinha que ser copo. Mas a primeira parte a gente ia fazer a parte de placa. Dali ia sair um prato, uma cumbuca, a gente tinha um modelinho pra gente encaixar, o que deixava um pouco mais fácil essa parte do prato. Então a gente pegou um modelinho do que a gente queria, do nosso pratinho, a coisa mais legal do mundo, gente. Então a gente criava lá nosso pratinho e podia usar criatividade, se quisesse colocar carimbinhos, se quisesse colocar risquinhos. Apesar de ter um certo cronograma, é uma aula que você tem um padrão. Eu até achei que ia ser muito padronizado, tipo, ia ser um prato e uma canequinha, todo mundo igual e ponto. Então até não pensei muito de como eu queria meu pratinho, como eu queria minha caneca. E aí quando eu cheguei lá, eu tive que usar realmente da criatividade do momento, que como é que eu estava querendo ver aquela peça ali. Então isso até valeu mais a experiência de usar a criatividade ali no momento, de você ver a peça e falar: acho que podia ter um risquinho. Ah, acho que ela podia ser mais arredondada. Então, mas essa primeira parte do prato, eu fiz uma cumbuquinha que eu pensei assim: "Ai, vou comer sucrilhos nela", que eu amo pratinho, esses pratinhos mais fundinhos. E eu não achei difícil, porque eu acho que eu já tenho ali um toque ali meio que do bolo também, essas coisas mais manuais, então eu não tive essa dificuldade de abrir. Agora uma coisa é certa, você acha que você abriu a argila é a coisa mais fácil do mundo? Menino, precisa de uma força inacreditável. E você vê a professora abrindo a placa na maior felicidade do mundo, acho que ela fez o pratinho dela em 5 minutos, e eu batalhando para abrir a placa, porque parece super fácil. E aí quando você vê, você tem que botar uma força, não extraordinária, mas você tem que botar uma força ali considerável. E pausa para um comunicado: você não precisa ser perfeita no seu hobby. Eu no início estava bem empolgada de querer tudo bem bonitinho, bem redondinho, bem unificado. E elas também dão essa dica que não vai ficar unificado, não vai ficar a coisa mais perfeita, coisa mais redondinha, porque geralmente isso acontece mais no torno que você tem mais essa, facilidade de deixar tudo bem redondinho. O torno é aquele lá do Ghost, né. Depois de um tempo, você começa a querer: "Eu vou conseguir deixar bem bonitinho". E aí depois você começa a pensar: "Ah, vai ser uma coisa assim bem".
artística, vai ser uma coisa, assim, contemporânea. E aí você gosta eu comecei a gostar de ver que o trem estava torto. Eu achei super divertido, porque te dá a sensação de que é uma coisa única, sabe. Eu falei: "Isso daqui é uma cerâmica única, ela não vai ficar redondinha igual a todas as outras, porque esse é o momento dela ficar torta". E eu aceitei isso, e eu achei que essa parte foi muito divertida. Cada pessoa criou 2 peças, né, eram 2 blocos de argila, uma argila tinha mais quantidade que a outra, agora eu esqueci a quantidade certinha, justamente para o prato ser maior, para essa primeira peça ser uma peça, tipo, com formato de prato, e a outra peça de argila tinha menos quantidade para fazer realmente esse papel do copinho ou da xícara. E cada uma dessas teve uma técnica. A do pratinho foi a técnica de abrir, né, que a gente abre como se fosse uma pasta de pizza, e a outra peça foi a caneca. E a gente começa a fazer ela totalmente manual, de beliscão. Então você enfia o dedão lá na argila e vai abrindo ela com a mão. Você pensa em tudo, você pensa que vai dar super errado, isso aqui não vai dar certo, eu vou furar a argila inteira, que você tem que deixar o pezinho ali do copo, né. Então te dá aquele nervoso, mas é um nervoso que depois você vai vendo a peça ficar pronta, vai te dando uma felicidade, gente. E como eu não fui preparadinha para ver qual peça, como eu queria a minha peça, foi 100% ali do: "Estou vendo, deixa eu ver o que que eu quero. Ah, eu quero mais assim, eu quero mais assado", e vai vendo se ela vai ficando mais arredondada ou mais retinha. Lembrando que durante toda a aula as professoras estão ali para ajudar, se você quer mais retinha tem uma técnica, coloca os 4 dedinhos por dentro, vai abrindo com os 4 dedinhos, porque é mais retinho, e se você for usando o dedão, a peça vai ficando mais redonda, porque, né, tem tipo essa curvinha. Então se você for abrindo a peça com o dedão, ela vai ficando mais arredondada. E se você for abrindo com os 4 dedos dentro da peça, assim, ela vai ficando mais retinha. Dicas. E eu amei fazer todas as peças, tem como você deixar personalizadinho ali, do jeito que você quer, e voilá, estava pronta a minha peça. Gente, sério, eu achei a coisa mais legal do mundo. Eu poderia fazer aulas e aulas de cerâmica. Eu até pensei onde eu iria fazer isso nessa casa, porque se eu tivesse mais um quarto, eu acho que eu faria o meu quartinho da cerâmica. Porque dá vontade de ter todas as louças de cerâmica que você mesmo faz, sabe. Você olhar para eu fiquei morrendo de vontade de fazer milhares e milhares de pratos para todas as minhas louças serem de cerâmica que eu mesmo fiz. Então terminei minhas peças e nesse caso a escola fica responsável pela esmaltação e as queimas. Eu posso estar falando errado, mas que eu me lembre, ela precisa de 2 queimas para que você possa utilizar com água, tipo, você fez ela ter uma lavagem ali, porque quando a cerâmica está pronta, ela vai estar pronta, mas ela não pode ter contato com água, porque senão ela volta a ser uma argila normal. Então essa queima, ela faz o produto ser utilizável para o resto da vida e não tem como voltar ela a ser argila depois das 2 queimas. E na escola eles explicam isso tudo bem bonitinho, como é a esmaltação, como é a queima. Tem workshops também só de esmaltação, tem cursos também só da argila no torno, né, na cerâmica no torno, que é uma que eu tô, tipo assim, contando os dias e os meus dinheiros para fazer, porque eu queria muito, muito fazer essa do torno. Mas eu comecei pela modelagem manual, né, porque era o que o bolso aguentava ali no momento. E não me arrependo. A peça fica pronta em 40 dias, mais ou menos. A modelagem manual é livre, permite criar formatos mais orgânicos e soltar a criatividade desde o início. É um processo mais lento, que exige dedicação, mas é extremamente prazeroso. Então vamos falar sobre valores? Se você gostou, está super interessada, quer saber quanto é que custa essa brincadeira? Eu fiz uma pesquisa, então vou falar uma média, deve variar muito de estado para estado, de escola para escola, o que ela está oferecendo, o que não oferece. Então, é uma média, mas faz uma pesquisa aí na sua cidade e me conta aí quanto é que foi sua aula. Eu achei workshops avulsos, aula única de 2 horas e meia, 3 horas, a 150 a R$ 280 reais, e geralmente inclui 1 quilo de argila,
a esmaltação e queima e o uso das ferramentas. E vão ter oficinas temáticas, né, aula única, mais ou menos nesse valor de 200 a 350, que aí faça sua caneca, kit de café da manhã. E cursos regulares mensais, uma vez por semana, chega a ser 350 a R$ 600 por mês, com aulas semanais de 2 a 3 horas, com todos os materiais inclusos ou cobrado à parte. E nessa pesquisa que eu fiz, geralmente está incluso de 1 a 2 quilos de argila, a queima e esmaltação feita pelo ateliê, pela escola, o uso do espaço e das ferramentas do ateliê, o avental, peças ficam prontas para retirada em mais ou menos em 30 dias. E a graça do hobby também é você ir lá fazer uma aula e você estender esse bem-estar durante o dia, então ir tomar um café, vai passear num parque, então você faz em torno daquilo uma coisa super divertida, um super lazer. Então depois da nossa aula de cerâmica, eu fui tomar um café com a minha amiga, coisas bem dondocas e que traz um prazer enorme. Eu fiquei super relaxada depois. Eu super recomendo fazer aula de cerâmica. Então, dicas finais: vai com uma roupa confortável, que se cair argila e manchar, você não vai ficar triste. Eu acho que a argila não mancha, ela tinha comentado isso, mas eu vou deixar pra vai com uma roupa confortável, poxa vida. Se manchar, manchou, a vida é assim, se estragar, estragou, não tem o que fazer. Vai com muita paciência e longe de pensar que você quer uma peça perfeita. Se joga na criatividade, se é certo fazer, se não é, se tá bom, se não tá. Vai ali, usa seu coração, faz daquele momento um momento único de focar ali na sua peça. Às vezes a peça vai ficar muito boa, porque você está extremamente vibrante. E às vezes você só vai ali trabalhar naquela peça para você relaxar, sem esperar perfeição, e tá tudo bem, sabe. A gente tem que ser ruim no nosso hobby. Então, se ficar feio, é isso, é a vida. Talvez ficou feio para outras pessoas, mas pra você ficou bonito, tá. Feiura é questão de opinião. E eu fiz a minha, eu achei belíssimo, alguém pode falar que foi feio, mas eu achei belíssimo. E é isso aí. Sem se comparar com o coleguinha que abriu a peça primeiro, que tá fazendo primeiro, vai na sua, foca no seu. Relaxa, aproveita e me conte o que você achou da aula. Vá para uma aula de cerâmica, volte e me conte. E deixa aqui também nos comentários qual hobby vocês querem ver por aqui. E também quero deixar a recomendação aqui da escola Olive. Se fala Olive? Me desculpa se eu pronunciei errado. Como toda boa experiência que eu tive, eu gosto de repassar essa boa experiência. Espero que vocês tenham essa boa experiência lá. Fica aqui em São Paulo. Foram 2 professoras e elas foram maravilhosas. Uma super explicação, uma super paciência. E gostaria de voltar para fazer minha aula de torno. Acho que eu vou fazer um workshop, mas eu gostaria de fazer aulas semanais de torno, que deve ser muito legal. E deixa nos comentários qual hobby vocês gostariam de ver por aqui. Até a próxima e tchau.